Boa noite, estamos aqui iniciando mais um estudo no livro de Daniel e hoje estudaremos mais um capítulo, capítulo 4. E esse capítulo vai falar sobre mais um sonho do rei Nabucodonosor. Nós vamos compartilhar com vocês esse sonho tremendo e uma grande lição para todos nós que vivemos neste mundo de tanta soberba, de tanto orgulho. Que Deus venha nos abençoar, sejam bem-vindos. Pegue a sua caneta, pegue o seu caderno, para você anotar algumas coisas importantes, e a sua Bíblia, lógico, para que você possa acompanhar esse texto de hoje. Vamos orar para que Deus venha nos abençoar, amém? Pai, nós agradecemos por esse momento que vamos estudar a tua palavra. Que o Senhor venha nos abençoar, venha trazer a nós entendimento, clareza, e que essa palavra seja uma bênção em nossas vidas. Muito mais que um conhecimento, mais prática em nossas vidas. E nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos relembrar então o livro Daniel. Ele foi levado junto com outros amigos seus de Judá para a Babilônia, porque a terra de Israel, de Judá, havia se tornado tão idólatra que o Senhor entristeceu-se muito com tudo isso e permitiu que os inimigos viessem e levassem a Jerusalém eles, o povo, para ser escravo, para ser exilado. E Daniel e alguns dos seus amigos, eles eram da nobreza, eram da corte real. E o rei Nabucodonosor os levou, pediu para que os levasse, para que pudesse então aprender toda a ciência, toda a cultura lá da Babilônia, eles pudessem então trabalhar para ele no reino, no palácio do rei Nabucodonosor. Nós vimos isso no capítulo 1. No capítulo 2, nós falamos sobre a imagem do rei Nabucodonosor, da grande estátua de ouro que ele havia levantado. E nós vimos ali 4 impérios que seriam levantados e derrubaria também o império da Babilônia, mas um seria estabelecido e o seu reino teria fim. E esse reino é do Senhor Jesus. Muito bem, nós vimos capítulo 3 também, a fornalha ardente, quando os 3 amigos de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abdenego, não quiseram adorar a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado, e assim eles foram jogados dentro da fornalha 7 vezes mais acesa, e o Senhor se manifestou presente, e o fogo não teve poder sobre eles. O rei muito se assustou com isso, ficou realmente é, assim, sem palavras ao ver o que tinha acontecido, e disse que todos deveriam então adorar ao Deus também desses 3 homens. No capítulo 4, então, vamos ver aqui a visão do rei Nabucodonosor de uma grande árvore. Nós temos aqui 3 partes, aliás, no capítulo. O capítulo 4, nós temos versículos de 1 até ao 18. Então, a visão, o sonho que Nabucodonosor tem, do versículo 19 até o 27, nós temos a interpretação que Daniel dá para ele, do sonho, e do versículo 28 até o final, versículo 37, nós vemos a visão cumprida por Deus. Naquele sonho havia um significado, algo profético para a vida do rei Nabucodonosor, e se cumpriu literalmente esse sonho. Vamos então acompanhar alguns textos aqui. Começando com o versículo 1 do capítulo 4. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. O que Nabucodonosor está descrevendo aqui, reconhecendo realmente o Deus Daniel como o rei soberano, como o Deus Altíssimo. Mas mesmo assim ele ainda não havia realmente se inclinado ao coração de Deus. Ele se achava então o próprio Deus. Ele tinha um orgulho muito grande por tudo que ele havia acumulado, por toda a sua riqueza, por todo o seu império. Mas ele começa aqui exaltando o Deus Altíssimo, o que ele tem feito para com ele, e ele diz que grandes são as suas maravilhas, os seus sinais, e o seu reino é reino para todos sempre, de geração em geração. Então ele começa a narrar aqui o sonho que ele teve. Versículo 4.
Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz em meu palácio. Ei, tranquilidade. Feliz em minha casa, tranquilo em meu palácio, tudo muito bem, tudo tranquilo, tudo correndo a mil maravilhas. Ele fala que eu tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso pedi um decreto pelo qual fosse introduzido à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação dos sonhos. Então ele teve esse sonho, então ele fez um decreto para que todos os sábios comparecessem ao palácio. Ele ia então dizer o sonho. Dessa vez, ele não ia pedir o que ele havia sonhado, mas ele ia revelar o sonho, mas ele queria dos sábios a interpretação dos seus sonhos. Então, ele chamou esses sábios. Versículo 7. Então entraram os magos. Então aqui havia uma hierarquia. Os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e eu lhe contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mais uma vez, tanto os sábios como os feiticeiros, encantadores, caldeus, não puderam decifrar o sonho do rei Nabucodonosor. Por fim, se apresentou a mim Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, no qual há o espírito dos deuses santos, e eu lhes contei o sonho. Então, aqui ele chama, Daniel se apresenta. Ele não se apresentou aqui na primeira chamada, mas se apresentou logo a seguir, quando ele soube que não havia dado a interpretação do sonho, então ele se apresenta ao rei, e, cujo nome é Beltesazar. Então, quem está narrando esse sonho aqui é o próprio rei Nabucodonosor, e diz Daniel, cujo nome é Beltesazar, o nome do meu Deus. Então não reconhece ainda que o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro, mas ele reconhece o seu Deus, o ídolo que ele tem para si. Então, mas ele disse, segundo o nome do meu Deus, no qual há o espírito dos deuses santos. Ao mesmo tempo que ele tinha dado a ele o nome do seu Deus, mas ele reconhecia que em Daniel havia um espírito dos santos, né? Dos deuses santos. Apesar de ele mencionar deuses santos, ele está querendo dizer aqui que Daniel tem no seu espírito o próprio Deus, o Deus Altíssimo verdadeiro. E ele lhe conta o sonho dizendo, versículo 9: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos e nenhum mistério de edifício e as visões do sonho que eu tive. Eu quero que você me diga a interpretação. Era assim, a, as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. O seu sonho, então, ele está vendo uma árvore no meio da terra, muito grande. Uma árvore de um descomunal. A altura, ele não podia mencionar o tamanho. E disse que essa árvore ia crescendo mais e mais, e se tornando muito forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. Interessante aqui que a árvore chegava até o céu. Eu lembrei aqui também da Torre de Babel, quando eles construíram a torre, e a finalidade é chegar até o céu. Então, quando o homem pensa em construir algo para chegar até o céu, no sentido de que eu vou chegar aonde Deus está, eu vou chegar a ser como Deus. É isso que Satanás disse para Eva, que eles seriam como Deus, chegar até o céu. Então, quando Nabucodonosor viu que essa árvore chegava até o céu, mostra então aí a sua soberba, o seu orgulho, assim como na Torre de Babel, a mesma coisa. E se tornava forte, era visto até os confins da terra de longe. Dos confins da terra se podia avistar esta grande árvore. A sua folhagem era formosa, o seu fruto era abundante, havia muito fruto, havia nela sustento para todos, e debaixo dela os animais do campo se achavam sombra, e as aves dos céus faziam morada nos seus ramos. E todos os seres viventes se mantinham nela. Então é uma árvore realmente poderosa. Além da sua altura, havia muitos ramos, havia muitos frutos e todos se sustentavam dela. Então os animais descansavam debaixo da sua sombra, as aves faziam ninhos
nessa árvore. Então, ah, era um sonho realmente gigantesco, a sua visão. E no meu sonho, quando eu estava no meu leito, eu vi um vigilante, um santo. Isso aqui é um anjo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derrubai a árvore, cortai os ramos, derribai as folhas, espalhai o seu fruto, afugente os animais debaixo dela, e as árvores dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes, deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passe sobre ela 7 tempos, 7 anos. Ele então narra esse sonho. Então, de repente, ele vê na sua visão, ele vê aqui um vigilante, um santo, que é para um anjo do céu mesmo que desce, e com uma voz dizendo para cortar, destruir a árvore, destruir os seus ramos, afugentar os pássaros, afugentar os animais que estão debaixo dela. Então, mas apenas conservasse a cepa, somente o tronco embaixo onde seria cortado, com as suas raízes, e seria colocado por cima dessa cepa, então, correntes de ferro e de bronze. Até que passassem 7 anos, ela seria então molhada com o orvalho da, da, da noite, então ficaria presa ali durante 7 anos com correntes. E essa é a sentença, e é por decretos vigilantes e por ordem, por mandatos santos, a fim de conhecer os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até os humildes dos homens constitui sobre eles. Isso que o anjo disse. Então, isso eu vi, o rei Nabucodonosor disse que eu vi em sonhos. E ele pede: eu quero que você agora, Beltesazar, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação. Mas tu podes. Eu sei que você pode interpretar o que há nesse sonho, pois em ti há o Espírito dos deuses, que é o Espírito de Deus. Mas para Nabucodonosor, ele, por não conhecer, por não crer no Deus Altíssimo, para ele era um Espírito dos deuses. Então, essa aqui então, é a visão descrita por Nabucodonosor. Vocês viram que ele sonhou com uma grande árvore, árvore derrubada, destruída. E esse anjo diz que, para que pudessem ver que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, ele dá a quem ele quer, até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Então, este é o sonho. Nenhum dos sábios pôde dizer, mas ele viu que Daniel podia sim dizer, interpretar o seu sonho. Essa primeira parte do capítulo 4. Na segunda parte, então, a visão vai ser interpretada por Daniel, versículo 19 até o 27. Ah, os sonhos vêm, há sonhos proféticos. Como disse aqui que no caso dos sonhos do livro de Daniel são sonhos proféticos, esse sonho profético se refere ao próprio rei Nabucodonosor e ao próprio reino dele. E vamos ver isso agora na interpretação que Daniel vai dar. Verso 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo. Esteve atônito, isso é, ele ficou assim: o que eu vou falar agora? Né? Ele sabia já da interpretação, mas como é que o rei se sentiria ao receber a interpretação? E os seus pensamentos o turbavam. Não que ele não iria dizer, mas ele sabia que já que esse sonho se referia ao próprio Nabucodonosor, então ele fica assim realmente perturbado em dizer como dizer esse sonho. Mas ele vai dizer. Eu creio que Daniel já havia se afeiçoado do rei Nabucodonosor, tornado-se até amigo dele. E Deus tinha um plano para essa vida também. Então ele falou ao rei e disse: o rei falou para ele e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. E respondeu Daniel e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste e cresceu se tornou forte. Aqui nós temos a primeira parte. Então ele fala: a árvore que você sonhou
que cresceu, tornou-se forte, cuja altura chegou até o céu, foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e havia sustento para todos. Os animais descansavam debaixo delas, as aves do céu também faziam o seu ninho. Esta árvore, ele fala aqui, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Daniel fala então: esta árvore é o próprio rei, é o Senhor rei. Esta árvore que você sonhou é você mesmo. Se refere a você que cresceu, que se tornou forte, o seu reino cresceu, tem domínio, cresceu até a altura do céu, tem domínio sobre toda a extremidade da terra. Agora a segunda parte da interpretação. Quanto ao vigilante que você viu, este anjo, um santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore, destruí, mas a cepa com as raízes, deixai na terra, atadas com cadeias de ferro de bronze, na erva do campo seja ela molhada. Então Daniel aqui está repetindo o que o rei havia sonhado. Esta interpretação ao rei, verso 24. E esse é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Daniel agora vai falar o que o Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, está querendo dizer a respeito desse sonho ao próprio rei Nabucodonosor. Primeira coisa, versículo 25. Serás expulso dentre os homens. Por quê? Por causa da sua grandeza, da sua soberba, do seu orgulho. Primeiro, serás expulso dentre os homens. Segundo, e a tua morada será com os animais do campo. Vai deixar de morar na sua casa, no seu palácio. E a sua morada vai ser junto com os animais do campo, ao relento. Terceiro, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois. Quarto, serás molhado com orvalho do céu. Quinto, vão se passar 7 anos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e ele dá a quem quer. Então aqui o rei recebe essa interpretação. Fico imaginando como é que o rei recebeu isso. Ele não podia de forma alguma duvidar. Ele sabia que Daniel realmente interpretava que Deus dizia realmente a verdade. Então o que nós vimos aqui, ele seria expulso dentre os homens, ele iria morar com os animais no campo, ele iria comer erva, pasto, como os bois, ele seria molhado pelo orvalho do céu e se passariam 7 anos. Então ele ficaria 7 anos dessa maneira, como um animal, comendo erva como animal. Ia ficar tornando-se louco, sem razão de si mesmo. Verso 26. Quanto ao que foi dito que te deixasse a cepa das árvores com suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Então a cepa, a raiz, isto é, voltará a viver. O reino voltará às tuas mãos, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio, que o céu domina sobre todas as coisas. Portanto, ó rei, então aqui dá uma exortação para o rei agora. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim, pela justiça, em teus pecados, em tuas iniquidades. Resolve a tua vida, muda de vida, se converte ao Deus Altíssimo, põe fim aos seus pecados, às suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, mostrando que não tinha afinidade com os mais humildes, com os pobres. O seu reino oprimia os pobres. E talvez se prolongue a tua tranquilidade. Então aqui é a exortação de Daniel para que ele se convertesse, para que ele mudasse, reconhecesse que Deus é soberano e não mais ele. E a última parte, então, desse capítulo, então temos aqui a visão cumprida por Deus. A profecia se cumpre, o sonho vai se cumprir realmente.
Então, verso 28, quando todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, tudo isso aconteceu, de fato. Ao cabo de um ano, se passou um ano desde que teve essa visão, e talvez ele tenha até se esquecido desse sonho. Passou um ano, ele estava passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia. Lembramos que ele tinha um grande palácio, era o famoso eh, palácio que tinha seus jardins suspensos, famoso jardins suspensos da Babilônia. Era um palácio tremendo, os jardins em cada patamar era imenso. E ele estava lá passeando, olhando a cidade, olhando toda a sua riqueza. E talvez não se lembrasse mais aquele sonho. E falou o rei e disse: Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Ele começa a se engrandecer, com grandioso poder e para a glória da minha majestade. Não é esta grande Babilônia que eu construí? Olha que coisa linda! Eu construí para a minha majestade. Eu fiz tudo para mim. E ele começa a se orgulhar ao contemplar toda a sua riqueza, todos aqueles palácios. E ele começa a dizer isso. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu e disse: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Verso 31. Já passou de ti o reino. Acabou. Serás expulso entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Fatiam comer como as ervas, ervas como os bois. Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quiser. E no mesmo instante, verso 33, no mesmo instante, imediatamente, Nabucodonosor, ao ouvir essa voz, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso dentre os homens. Passou a comer erva como os bois. O seu corpo molhado com a erva do céu, até que lhe cresceram os cabelos, como as penas da águia, e as suas unhas, como as do céu. Imediatamente, quando ele estava ali proferindo palavras de soberba de orgulho, o Senhor falou que naquele momento seria o fim, que ele iria ser expulso, que ele iria morar no campo, ele iria viver 7 anos daquele jeito. E assim aconteceu. No mesmo instante isso aconteceu. Ele se tornou louco, perdeu o raciocínio. Tudo indica que é uma doença conhecida como licantropia. A pessoa se imagina como um animal. Em algumas entidades malignas levam a pessoa a viver como um animal, como um cachorro, como um boi. Já vimos muito isso, manifestações demoníacas. E Nabucodonosor se tornou como um animal selvagem, como um boi, e sem raciocínio, começou a andar de quatro sobre aquele campo, e ele foi colocado num campo isolado. E ali ele foi guardado, creio que pelos seus súditos, e ele vivia como animal. Vivia dia e noite no campo, comendo grama, comendo ração que era dada aos animais, e a orvalho caía sobre ele, seus cabelos cresceram, suas unhas cresceram, e estava irracional, ele devia grunhir, devia viver uma vida terrível. Imagina quando os súditos viam o rei daquela forma. Tudo palavra do Senhor, porque ele tomou a glória para si mesmo. Herodes também, quando tomou a glória para si mesmo, ele foi comido no mesmo instante por vermes. Vimos isso em Atos, os apóstolos. Aqui, então, acontece realmente. E no versículo 34 em diante, o que acontece logo a seguir depois dos 7 anos. 7 anos daquele jeito. Então, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, eu levantei os olhos ao céu. Então, houve lucidez. Ele tornou-me a vir o entendimento. E eu então bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno,
cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores são reputados por ele em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército que do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo como começou a vir o entendimento, Nabucodonosor está dizendo, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram os meus conselheiros e os meus grandes. Eu fui então restabelecido no meu reino, e a mim se me juntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam em soberba. E pode humilhar aos que andam em soberba. A Bíblia fala que a soberba procede à queda. E realmente isso. Eu vejo hoje os homens poderosos do Brasil, que se acham os maiorais, os tais, tomam decisões próprias. Esses vão cair por terra, e o Senhor há de julgar todo o soberbo, todo que toma glória para si, vão se tornar como irracionais. E assim, amado, muito cuidado com você, eu também para mim. Não deixe que a sua posição venha elevar o teu coração acima de Deus. Não confie nas riquezas, diz a palavra de Deus. Não diga no seu coração que foi meu braço forte que conseguiu todas as coisas, que foi minha inteligência. Não, dê glória a Deus. Tudo que você tem é Deus que dá. Tudo que você faz é Deus que te dá força. Tudo que você realiza é Deus trazendo na sua mente o modo de você pensar e agir. Dê glória a Deus. Glorifique ao Senhor todo o tempo. Nabucodonosor passou por tudo isso. Não precisava ter passado. Daniel havia avisado ele, mas ele insistiu ainda depois de um ano. Achava ainda que ele era o tal, o maioral. E quando ele se exaltava, a voz do céu, o Senhor disse a ele que naquele instante se cumpria a sua palavra, o sonho profético que ele havia sonhado. E tornou-se como um animal. 7 anos se passaram, e até que o Senhor trouxe a ele o entendimento. E ele, ao entender, ele pôde glorificar a Deus. E fez essa oração tremenda. Tu és o Senhor Todo-Poderoso. Que você possa guardar essa mensagem no seu coração, esse estudo de hoje maravilhoso, e lembrar que a soberba, o orgulho é terrível. O pecado do orgulho realmente nos afasta de Deus. O diabo quer que você se orgulhe, que você exalte a si mesmo, que você cultue a si mesmo, que você dê glória por você mesmo. Não, toda a glória é do Senhor. Todo louvor é a Ele. E Nabucodonosor reconhece aqui, e ele pode humilhar aos que andam na soberba, porque ele mesmo viveu isso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e vamos nos humilhar diante do Senhor. Deus não tem nada para o soberbo, mas tem tudo para os que se humilham diante dele, os que são quebrantados, os que dependem dele. Seja você e eu dependentes de Deus em todo o tempo. Deus nos abençoe. Até o próximo estudo. Amém. Grande abraço a todos vocês. Um beijo.